Kundalini é a energia criadora que existe em todos nós, né? É a base da manifestação divina aqui na Terra, através dos seres humanos. Ela é muito associada com uma serpente e isso tem um propósito, né? Eu vivenciei fortemente o despertar da Kundalini, né? Em um momento bem específico da minha vida mesmo. E aí teve todo um processo por trás disso, né? De como realmente trazer essa energia. Muitas pessoas dentro do yoga também, eles trazem a Kundalini como uma serpente que está enroscada, adormecida na base da sua coluna, né? E a ideia é trazer essa serpente da base para cima, né? Fazer com que ela acorde, desperte e que ela realmente traga essa energia passando pelos 7 chakras principais até realmente chegar na parte da consciência para o cosmos, né? Muitas pessoas têm o despertar da Kundalini através do Tantra também, que é um estudo maravilhoso da energia sexual e do poder de manifestação, né? Muitas pessoas despertam através do yoga, da meditação, enfim. Primeiro de tudo, gente, eu quero passar para vocês um pouquinho da minha história. Como foi essa minha questão, né? Incrível. Como foi essa minha vivência mesmo a partir da Kundalini. Como que eu despertei para isso, da onde que veio, enfim. E bom, primeiro de tudo é que eu fiz um retiro de meditação, que foram 10 dias, onde eu passei esses 10 dias meditando 15 horas por dia, mais ou menos. A gente acordava às 4h30 da manhã e passava meditando o dia inteiro mesmo, né? Foram 10 dias muito intensos, a gente não podia falar com ninguém, a gente não podia nem... era indicado que você nem olhasse para os outros participantes, para quem estava com você no quarto, assim. Então, foram 10 dias de intenso recolhimento, né? E eu, até então, nunca tinha meditado, gente. Tinha já, assim, né, de certa forma, tinha feito yoga também, mas nunca tinha meditado de verdade, né? Muita gente acaba falando de meditação e de técnicas e tal, e mindfulness e várias outras, mas não consegue, às vezes, passar de um dos níveis básicos da meditação, né? Que é o nível do quê? Quando você percebe que os seus pensamentos não são você. Quando você tira o quê? Quando você para de se identificar com os seus pensamentos. Quando você percebe que você é um observador por trás da mente. Esse é posso chamar de primeiro objetivo da meditação, né? Quando você realmente entende que você não é o que você pensa. E você se deixa de identificar com as coisas terríveis que a mente pensa. Nesse retiro aí de 10 dias, eu fiquei muito tempo extremamente mesmo, assim, preocupado e muito mal com os meus pensamentos, porque aquilo que eu pensava me transformava profundamente, me deixava mal, assim, eu tinha pensamentos horríveis. E lembrando que foram 10 dias, né? E pra alguém, cara, eu sou muito energético, né? Eu tô sempre em movimento, me comunicando com muitas pessoas. Então, pra mim, ficar 10 dias sem falar e meditando, no começo foi muito difícil mesmo. No segundo dia pro terceiro, eu comecei a ter pesadelos muito terríveis, assim. E a minha mente, a partir do terceiro dia, começou a desencadear os pensamentos mais difíceis que vocês podem imaginar. Começava a pensar coisas relacionadas à morte dos meus irmãos mais novos, coisas terríveis com a minha mãe, coisas com o meu pai, né, com a família, do meu passado, traumas de infância, tudo isso começou a chegar. Tudo isso veio de uma vez para outra, de um dia para o outro, assim, e eu tive que começar a lidar com os meus pensamentos, né? Pensei em desistir muito, várias vezes. Pensei em sair daquele retiro, eu só queria ir embora, né? Tô me forçando aqui a ficar todos esses dias, né? Meditando e sem olhar para mim mesmo, sem conversar com ninguém. Meu, o que é isso? E o que aconteceu foi que eu comecei a ter que encarar a minha sombra de forma mais profunda mesmo, né? Por que eu tô falando tanto de meditação, gente? Porque a meditação é uma das formas mais conhecidas de você despertar a sua Kundalini, né? Uma meditação consciente, assim, né? Aquela que você se dedica como um trabalho energético. E a partir desse retiro eu comecei a levar muito a sério a meditação,
Não só como um momento para eu ficar zen, em paz, mas como um trabalho pessoal, de cura mesmo. É um compromisso meu comigo mesmo. Eu vou meditar todo dia, né? E aí, a partir disso, muitas coisas começaram a mudar. Comecei a ter, nesse retiro inclusive, um pesadelo que eu tinha quando eu era criança, de que é um tsunami gigantesco. Gente, tipo assim, um tsunami enorme. Ele chegava assim, aonde eu tava ali, e levava tudo. Eu morria, né? E quando eu era pequeno eu tinha muito esse medo, assim, tinha medo de água, tinha esse grande tsunami que engolia a mim e a minha família, né? E nesse retiro eu comecei a ter esse sonho, na noite do quarto dia eu comecei a ter esse sonho em looping. Comecei a sonhar várias e várias vezes o mesmo sonho. Então vinha o tsunami, eu morria e aí eu tava no sonho de novo. E assim, eu não sei dizer pra vocês quantas milhares de vezes eu vivenciei esse tsunami no mesmo sonho, na mesma noite, em looping, até que eu comecei a me acostumar com o fato de morrer, com o fato de deixar o meu apego à vida ir embora. E aí eu comecei a viajar no sonho, enquanto esse tsunami vinha, né? E aí quando eu realmente me desapeguei disso tudo, me desapeguei da vida, né? O tsunami veio, me levou, eu morri, né? Eu consegui me libertar desse sonho. E a partir desse dia, lá no retiro inclusive, eu comecei a vivenciar mais traumas de infância, como se esse sonho ele tivesse desbloqueado uma parte minha inconsciência, né, para essas questões. E bom, o que tem a ver com Kundalini, energia sexual, com sonhos, com inconsciente e meditação? Gente, tudo a ver, né? Por quê? Primeiramente porque o nosso inconsciente ele é a maior ferramenta de comunicação com a espiritualidade que a gente tem hoje, tá? Então, intuição nada mais é do que você conversando com o seu inconsciente. O inconsciente, ele capta milhares de mensagens do seu dia a dia que você não percebe. A gente tem a mente consciente, que, por exemplo, olha o céu e vê, o céu está azul, hoje vai fazer um dia maravilhoso. O seu inconsciente, ele percebeu que tem uma nuvem que parece um coelho, que o vento que bateu no seu rosto lembrou de quando você caminhava com a sua avó no parque e sentia o vento batendo no seu rosto, só que você não percebe isso, porque está no seu inconsciente. Quando você medita, as mensagens do inconsciente começam a chegar. E quanto mais você se conecta com o inconsciente e com esse outro lado, né, mais a sua Kundalini, a sua energia criativa, a sua energia sexual começa a circular e a viajar pelo seu corpo, né? Então, não foi à toa que nesse retiro eu tive meu primeiro despertar da Kundalini, né? Ou seja, aquela serpente que está lá no nosso chakra básico, opa, acordei, estou viva, eu existo, né? Nunca tinha sentido isso de forma mais forte assim. E a sensação, muitas pessoas até falam isso, é a sensação de um raio, como se um relâmpago caísse assim. E eu estava num momento lá de firme determinação, né? Ao longo do dia lá no nosso retiro, eu tinha que ficar 3 vezes por dia em firme determinação, ou seja, na mesma posição estático por 1 hora meditando. Tipo assim, sem mover um músculo mesmo. A perna dormia, eu não sentia mais a perna, mesmo assim. E eram isso 3 vezes por dia. E aí assim, no 6º dia eu tive uma crise de pânico, de ansiedade, achei que ia ficar insano. Comecei a acessar o meu inconsciente de forma assim absurda, porque quanto mais você medita, mais sombras, mais traumas, mais coisas do seu passado começam a surgir. Mas também vem a parte luz, vem as suas capacidades, a sua intuição, a sua inteligência começa a ficar afloradíssima, sua capacidade de comunicação aflora muito, né? Só que eu comecei a vivenciar isso, tipo, como nunca, né? Como bom escorpiano, eu sou uma pessoa muito intensa, então assim, eu gosto dessas coisas, assim, tipo assim, nunca tinha meditado direito, fui lá e fiquei 10 dias, né? Do nada, assim, né? Então, e aí, depois de olhar para tudo isso, de querer fugir várias vezes e simplesmente entendi que não, eu preciso vivenciar isso em mim. Depois disso tudo, chegou o momento mesmo, assim, de eu receber essa energia sexual, de eu integrá-la em mim, né?
E aí, num desses momentos de firme determinação, quando eu já tinha me limpado de bastante névoa do inconsciente, de bastante sujeira. Gente, o nosso inconsciente, se ele não é limpo, ele fica sujo, tá? Então, a meditação também ela é uma limpeza mental, tá? Então, se você não gosta de meditar, se você não quer se iluminar, por exemplo, não tem nenhum problema mesmo, não é sobre isso, mas pelo menos medite para limpar os seus pensamentos e conseguir pensar com mais clareza. Pelo menos para isso, é uma limpeza. Meditação, gente, é como escovar os dentes, sabe? É limpeza, tem que ter todo dia, né? É de profunda necessidade isso. E aí, depois de ficar muito tempo olhando para o meu inconsciente, para os meus pensamentos, para as sensações do corpo, numa dessas horas de firme determinação, quando eu estava lá impávido, paradaço, assim, concentrado, né, totalmente focado, eu senti um relâmpago caindo na minha cabeça. Um raio. Gente, assim, imagine você caminhando na chuva e tomando um raio na cabeça. Foi isso que eu senti. Assim, não foi um choquinho. Eu senti um raio na cabeça. Um relâmpago. Senti a minha cabeça sendo assim, ó, aberta. Igual Zeus, quando Atena nasceu da mente dele, né? Um relâmpago caiu na minha cabeça mesmo, assim, a sensação foi essa. Eu acordei, me mexi, quase caí assim. E de repente, como eu comecei a rir, porque a sensação foi um êxtase puro. Uma comunicação pura com o outro plano. Foi isso que eu senti, né? E esse foi o despertar da minha Kundalini. Primeira vez que eu senti isso de fato, assim, de forma mais profunda, né? Através de uma meditação muito concentrada e focada.